bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, para vocês que estão chegando aí, dia de sábado às 10 horas da manhã, nós estamos fazendo essa série de lives intitulada A Live Delas. Por quê? Porque nós estamos falando de mulheres que não são nozes, são outras mulheres, ok? E essas mulheres são mulheres muito especiais, mulheres rainhas, princesas, escravas, prostitutas, mulheres, mães, estéreis, enfim, mulheres. E é algo que está sendo assim de grande inspiração, grande motivação e sabedoria para as nossas vidas. Chama mais mulheres aí, já aproveita que nós ainda não começamos exatamente o conteúdo, já vai com o dedinho aí nesse avião, chama mais gente, já vai com o dedinho aí nesse coração também, que assim o Instagram entende que a gente é relevante e manda essa live para mais pessoas, para que mais mulheres possam ser edificadas, assim como eu e você, beleza? Hoje nós estaremos recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas antes eu quero falar para vocês que eu me chamo Lorena. Nós temos lives também dia de terça e quinta-feira às 18 horas, que é uma série de lives intitulada Melhorar. A sua melhor live das 18 horas. A live da melhor hora, na verdade, às 18 horas. E nós estamos crescendo muito também com essa série de lives intitulada Melhorar. Tem um monte de live aí já salva no IGTV, no YouTube. E eu tenho certeza que só vai somar na sua vida se você de fato tiver com essa pretensão de ser mais gente, de melhorar. Porque nem todo mundo tá querendo, né? Tem muita gente aí querendo ser neutra, que nem detergente. Mas nós não, nós estamos nesse intuito de melhorar. E se você também está com essa intenção de melhorar, vem com a gente. Fica aí coladinho que vai dar tudo certo. Bora lá? Bora lá? E hoje é a nossa terceira mulher. Hoje nós vamos falar sobre a terceira mulher. João, bom dia. Essa terceira mulher, gente, na verdade nós já falamos sobre essa ideia da série, da live delas. Nós vamos falar de 52 mulheres. Nós já falamos de duas e hoje nós vamos falar de mais uma. Ou seja, eu ainda vou precisar de 49 mulheres aqui comigo ao sábado às 10 horas da manhã para falar da história destas outras mulheres. Eu conto com você para fazer essa live comigo. Eu te desafio a fazer essa live comigo. Precisa ser mulheres, Lorena? Não necessariamente. Eu inicialmente pensei nessa pegada de ser mulheres para poder fazer essa live sobre elas, né? Mas não necessariamente. É uma live delas, porque a gente vai estar falando delas. Mas não necessariamente precisa ser só mulheres. Se você, homem, também tem interesse em fazer aqui uma live comigo falando sobre essas mulheres, você é mais do que bem-vindo. Ai, respira. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, só um momento. Não fique aflito, não fique ansioso. Aproveita aí, já continua apertando o dedinho nesse avião. Dê o seu like. E aí, gente, ainda tem mais uma informação. Se você quer ficar antenado sobre essas lives, ter informações mais pausadas e poder interagir em relação a esses assuntos que nós acabamos lançando aqui nas lives, existe um grupo chamado Melhorar. A descrição desse grupo está aí, tem um link aí no perfil do meu Instagram. É só você clicar nesse link e você já tá lá dentro desse grupo no WhatsApp, beleza? Se você tiver este interesse também. Agora, chega de delongas, vamos logo chamar a nossa convidada do dia, que por sinal é uma mulher muito especial, uma mulher que Deus me deu a oportunidade de conhecer através aqui dessas redes sociais,
dessas mídias. E eu costumo dizer que Deus tem me dado essa alegria de conhecer muita gente de dentro da minha casa. Não é desculpa essa pandemia para você falar, não faço mais nada da vida. Depois dessa pandemia, minha vida ficou cheia de coisas boas e cheia de gente boa. Porque se você quer se movimentar, se você quer fazer o bem e conhecer pessoas, não existe limites. Ontem nós estávamos batendo um papo, eu e essa pessoa em especial, e diretamente de São Paulo. Então tem gente que fala, não saio para lugar nenhum, só lamento por você, porque eu vou para São Paulo, eu vou pro Rio, eu vou para onde eu quiser e assim, em cliques, beleza? Então não é desculpa, se movimente, se conecte às pessoas, faça o bem, ajude as pessoas. Tem muita gente precisando da sua escuta, tem muita gente precisando da sua escuta. É bem essa palavra. As pessoas precisam ser ouvidas, porque infelizmente, em razão das redes sociais, hoje nós estamos ficando muito no automático. E se você tem interesse de fazer o bem, faça o bem por aqui. Tem muita gente precisando, sim, de gente de verdade, de gente que quer ser gente, entendeu? Bom, chega, já vamos convidar aqui nossa amiga. Bom dia, Danilo, bom dia, Cláudia. E eu vou chamar aqui agora a nossa amiga Jo. Jo é pros íntimos, viu? Se ela vai deixar vocês chamar ela de Jo, já é outro esquema. Eu vou chamar aqui... Tarana. Já vou pôr meu fone. Para não ter riscos. E vocês, eu quero caber no avião subir, hein? Jo! Bom dia! Bom dia, mulher! Como estão? Tudo bom? Tô bem. Não atrapalhar. Baixa. Aí. Como estamos? Estamos bem? Bom dia, tô bem. E cheia do girassol. Ei, mulher! Você viu? Já vim de girassol. Mulher do girassol. Jo! Tá ouvindo bem? Tá, o som tá bom. Você também tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tô ouvindo sim. Gente, vocês vão dando feedback aí. Se acontecer de ficar ruim o som, alguma coisa do tipo, vocês falam, porque o Instagram costuma dar um certo delay, um certo atraso. Então, às vezes, vocês podem falar e ainda vai demorar assim, uns 2 minutinhos pra gente ver que tá acontecendo alguma coisa. Então, vocês ficam em paz, que a gente vê e fala qualquer coisa. Jo, então seja muito bem-vinda aqui a essa live que é toda delas. Live que é delas, mas é para elas e para eles, porque tanto as mulheres como os homens precisam se entender as mulheres. É verdade. Entender melhor das mulheres. E aí, Jo, tem muita gente aí chegando, acredito que da sua audiência aí, pessoas da sua... Ronaldo, a Laís aí, a Laís está estudando, mas está acompanhando a live aqui também. Muito bem, é mesmo. Dá uma pausinha aí no estudo, que isso aqui também é estudo. Isso. Pra vida. Jo, então se apresenta aí para esse pessoal que de repente ainda não te conhece. Eu falo você de Jo, mas quem você é, afinal de contas, de onde você fala, conta aí pra gente. Meu nome é Josete, né? Sou conhecida aí como Josi. Ou Jo. Ou Jo, né? Como a Lorena gosta de me chamar. E algumas pessoas também. Eu conheci a Lorena durante a pandemia. E a gente faz parte de um grupo, né? Que um ajuda o outro aí. A distância não atrapalhou essa amizade, que já vem aí 1 ano. Uhum. Ela está em Goiás e eu em São Paulo. Né? Eu sou funcionária pública, empreendedora, e mãe, esposa, amiga, né? E estou aprendendo a cada dia mais a estudar a palavra, né? Com vocês, com todas as mulheres, né? A gente tem uns grupos aí. Então, eu cada dia fico mais fascinada pela palavra. Eu já tenho a minha amiga Maria, que está sempre comigo aí, a gente está conversando sobre os assuntos da Bíblia, mas eu cada dia mais vou pegando gosto. Que ótimo! Não, e não tem como não pegar gosto, não. A gente vai só somando mesmo, cada vez mais conhecimento. A gente... É uma coisa assim, que eu falo que se deixasse, se eu não tivesse outras obrigações no meu dia, eu ficava só fazendo isso como eu gosto.
É Como é verdade. edificante, né? Assim, depois que você. Porque às vezes a questão. Bom dia, Fernandes. Às vezes, essas questões de estudo da Bíblia, essas coisas assim, a gente acaba falando assim, ah, que coisa chata. E aí, quando você vê isso como algo que tem que ser uma disciplina, que é algo rígido, quando você não vê isso como algo que é por amor mesmo, pelo seu crescimento, pela vida, pela gratidão a Deus e tal, acaba sendo algo forçado. Aí quando você já faz isso de uma Sim, forma livre, porque você quer realmente, nossa, isso flui que é uma maravilha. é Ângela, bom verdade. dia, bem-vinda. E aí, Jô, o que você vai falar pra gente hoje? Hoje Não nós vamos falar sobre. revela, não revela. Não revela o nome ainda, né? Revela o nome ainda. Dá uma explicadinha assim, quem que é essa pessoa? Vê se você consegue falar quem que é essa pessoa sem revelar o nome, pra ver se o povo adivinha quem é. É uma mulher que era escrava, né? Ah, E se submeteu aí a uns, né? Olha lá, eu já emocionada. Era uma escrava egípcia que tinha uma dona, né? A uhum. Sara. Oh, E ela, já essa dei uma, aí, ela ó, já ela era deu. escrava da Sara, Ela era escrava da Sara. Quem será essa mulher, gente? Que a gente vai falar sobre né? ela. Fala aí, se vocês imaginam quem é, já com essa primeira dica. Que mais? Né? Ela teve. Olha, eu vou ficar falando já. É, não, é pra ir falando mesmo, pra ver se o pessoal já vai Né? identificar quem é. Ela é mãe do Ismael. Mãe do Ela... Ismael. Será que Isso. esse povo fez estudo bíblico na vida, Será que catequese? alguém adivinha, né? Será que alguém. Eu tava comentando ontem com meu esposo, Jô, eu falei assim. Uai, a Jo disse que nunca tinha ouvido falar da história dessa mulher e tal, que ela não Não, conhecia muito das histórias dessas mulheres. Eu falei assim, nossa, amor, como não? Ele falou assim, uai, amor, não é todo mundo que sabe dessas histórias da Bíblia, não. é As pessoas verdade. têm hábito, né, de pegar as histórias da Bíblia para estudar. Eu falei, é verdade, né? Eu é que fico querendo, achando que é super normal, que as pessoas conhecem. Ele, não. As pessoas conhecem aquelas personagens da Bíblia mais conhecidas de todo mundo, que é os reis magos, que é Jesus mesmo, que é Maria, que é os pastores, alguma coisa assim. Mas assim, muito por alto, João Batista e no máximo Marta, poucas pessoas, né? Agora, essas personagens, Sim. algumas que nem sequer nome tem, não mesmo que o pessoal conhece. Su, bom dia, seja Sim. bem-vinda. Olha, o Ronaldo disse aqui, ó, as histórias das mulheres são mais difíceis de ler e divulgadas. Com certeza, Ronaldo. A É gente percebe verdade. que existe aquele asco do machismo, mas eu não sou feminista, diga já de passagem. Existe essa coisa de valorizar menos o papel dessas mulheres. É como se elas fossem as coadjuvantes. E é como se fosse, não são, assim, na história da Bíblia, a gente vê sempre que existe o pai na frente, né? O patriarca. Sim. E não é que era um machismo, mas aquilo ali era uma questão cultural. A época em si era essa. As mulheres eram muito submissas. Ainda existia ali um histórico de escravas, né? De escravos, de servos. Então, assim, é Sim. uma época totalmente diferente. Hoje a nossa época mudou muito, mas ainda existe sim essa falta de reconhecimento das mulheres em algumas áreas, né, em alguns departamentos e tal. Mas eu não vou querer entrar no feminismo, não, porque eu, particularmente, acredito que a doida que quis que as mulheres tivessem tantos direitos assim fez foi acabar com a nossa vida. Porque aí hoje a gente tem que desempenhar 4 funções. A gente tem que ser dona de casa, esposa, mãe e uma profissional bem-sucedida, além de estar sempre bonita e isso e aquilo e aquilo. Então, sobrecarregou a mulher e desestruturou a É sociedade, na minha opinião. Porque aí a mulher hoje verdade. ela tem que estar no mercado, mas ela não pode estar dentro de casa cuidando dos filhos. Aí os filhos não Sim. são bem cuidados e por consequência disso tem violência, e por conta disso ela compete no mercado com o esposo, aí o esposo recebe menos, e assim vai. Então, na minha opinião, não foi legal não, viu, gente? Não foi Podem me legal. criticar, mas eu não vejo isso como bom. É verdade. A Camilinha, rivalidade naquela época era outra, né? Hoje é muito mais sim, coisas. não, é muito, muito complicado.
E aí, ó, a Camila concordou, graças a Deus, porque eu penso que é só eu que tenho essa mentalidade. Gente, eu não tenho culpa nenhuma dessas feministas terem pedido tantos direitos, porque eu queria estar aqui de boa, só sendo mãe, cozinheira e esposa. Perfeita, concordo plenamente com você. E eu não ia estar nem um pouco insatisfeita com isso, porque o meu tempo livre, eu ia estar edificando outras vidas, como eu venho fazendo. Que nem é tão livre assim, porque eu ainda tenho que ser uma profissional, porque eu estou como advogada também. Então, assim, a vida, eu não consigo me imaginar sendo mãe na atual circunstância pela loucura que é a vida. Porque eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, quando você desempenha vários papéis, acaba que você não faz nenhum papel direito. Então, eu não gosto dessa maluquice que as feministas pregam. Essa correria, mas, né? voltando, porque a gente já entrou no assunto das feministas, que eu falei que nem ia entrar, mas é porque eu sabia que eu ia conseguir falar assim, aceleradamente. É. E alguém aí descobriu quem que é essa mulher da Bíblia, que a Jo já deu a dica de que ela era escrava da Sara e também tinha um filho chamado Ismael? Ismael. Ó, a Berra, é isso mesmo? Berra quer... É a Roseli, é uma amiga minha, Roseli. Bom dia, gente. Joseph, parabéns. O mês de maio é todo seu. Que bom te encontrar aqui. Sim, que a Jo fez aniversário esse mês também. E aí, eu fiz aniversário esse mês. Esse é o mês do girassol. Só alegria. Professor Wendel, seja bem-vindo, bom dia. E aí, então, vamos falar mais sobre quem é essa mulher, porque o povo acha que ainda não descobriu quem que é, não, Ju. Vamos falar mais sobre quem vai descobrir aí. Ninguém ainda tem uma dica aí de quem que é essa mulher. O povo tá fraco de Bíblia, gente. Vocês têm que estudar. Não é verdade? Cadê a pessoal? Que é isso, meu? Aqui fala, né, que ela era uma estrangeira, escrava, deixou que o orgulho a vencesse. Sim. Uma mulher solitária, né? Com poucos recursos. Ela obedeceu à voz de Deus, né, algumas vezes, sempre ouvindo a voz de Deus, né, mesmo sozinha. Confiou na palavra, né, teve fé. Né, mesmo vencendo... E aí, o pessoal até agora não deu nem um chute de quem que é essa mulher. Porque como a gente conversou ontem, né, ela confiou sempre na palavra, né, ela foi a que mais confiou, porque ela saiu 2 vezes pro deserto aí e voltou, confiante no que Deus tinha, né, preparado para ela no futuro. Pra ela. Como a gente conversou ontem, mesmo ela sozinha com o filho, né? Ela, bem dizer, foi uma vítima nessa história toda. Até que enfim alguém falou quem que é essa mulher, gente. Eu já tava ficando agoniada. Olha, a Camilinha aqui disse, ó, que é Agar. Será, Ju? É Agar? Né? Viviane, bom dia. Bom dia. Então, Ju, conta aí, essa mulher é Agar? Sim. O Ronaldo também. O Ronaldo também. É Agar. Sim, essa mulher é Agar. E aí, nessa história de Agar, para quem não está acompanhando o estudo desde o início, a primeira mulher que nós falamos foi sobre a Eva, que é uma mulher muito pouco estudada, que eu achei lindo o estudo dela também, porque a gente falou que Eva é o quê? É a mãe de todos. E muitas das vezes a gente enfatiza muito o papel de Maria, né? A mãe de Jesus, mas não para pensar que, na verdade, assim, não desmerecendo Maria, mas que Eva foi uma mulher muito importante também, porque ela foi a mãe de todos. Depois de Eva, a gente pega e fala também de Sara, que veio a live anterior, que se vocês tiverem curiosidade de ver depois, está tudo salvo aí. E hoje nós estamos falando de Agar. Mas quem é Sara? Aliás, Agar. Agar, ela vem desse contexto, né, da Sara com Abraão ali, o pai da promessa, que eles tinham ali eles tinham um relacionamento, não, eles eram casados. Abraão e Sara. E Abraão tinha tido uma promessa de Deus, que ele teria uma descendência, né, uma ampla descendência, incontável, mais do que as estrelas, algo assim, bem bonito dito na Bíblia lá, que eu não sou obrigada a lembrar de tudo.
E aí, o que acontece? Sara era estéril, né, Jô? Aí como que isso Isso. é possível? Mas Deus tinha dado essa promessa. Aí eles Sim. ficaram meio que esperando. Eu tava até fazendo as contas aqui, Jô. É, eles esperaram 10 anos, 10 anos, né, né? da promessa revelada por Deus. Eles esperaram 10 anos. Sara, nessa época, tinha 75 anos. Quando ela já tinha Agar como serva, né? Aí você me Sim. conta o que aconteceu nessa história. Ela tinha a serva dela e resolveu fazer um pedido especial para que ela gerasse o filho para o casal. Uhum, Aí Agar se tornou a mulher de Abraão, né? Para poder atender o pedido de Sara. sim. Pra você ver, né, que coisa. Naquela época, assim, talvez o pessoal não sabe, naquela época era comum isso, porque como tinha muito essa questão da necessidade do crescer e multiplicar, né, tinha muito isso Sim, enfatizado na cabeça do povo, você tinha que ter um descendente. Então, isso. Sara e Abraão já estavam assim, ansiosa, angustiada, achando que não ia ter esse descendente. E como Sara tinha Agar como serva, né? Ela viu assim a possibilidade de passar para a serva essa função de ser a procriadora, na verdade. Procriadora. Só que o que acontece? Isso não é uma coisa que surgiu da cabeça dela do nada. Isso era uma lei que existia Que naquela naquela época. época, Que se a mulher fosse estéril, ela poderia sim passar a sua serva para que o esposo tivesse filhos com ela. Só que nesse caso, essa serva ela passaria a função de segunda esposa. Então, de serva, Agar agora se torna segunda esposa de Abraão. E, não, assim, só para explicar que não foi uma coisa da cabeça de Sara de uma hora para outra, era uma lei, né? Não foi uma loucura da parte dela, assim, embora foi impensado, né? De certa forma, porque ela não soube esperar a promessa, desesperou, né? né? Não confiou na promessa. Ela não soube esperar a promessa. Célia, bom dia. Mas ela tomou uma atitude dentro ali das leis, das normas daquela época que era aceitável. O que hoje já não é aceitável, no sentido de você pegar uma outra pessoa e falar, não, agora você vai procriar aqui na nossa família. É, A gente até tem consciência de que isso existe, de sim, inseminação e tudo mais, mas não é uma coisa assim tão simples igual era naquela época. sim. Bom, mas aí o que mais nós temos para saber dessa história de Sara? Ou de Agar? Quando ela engravidou, aí começou os conflitos, né? Ela foi para casa de Sara e as duas vivendo no mesmo teto, e uma grávida, a outra não, e aí onde apareceu os conflitos. E Sara acabou pressionando demais Agar, né? Agar não suportou e acabou indo para o deserto. Não, e essa parte aí, Jô, eu achei interessante porque é até meio óbvio, né? Pensa numa mulher com Duas, 75, né? né? Uma mulher que tá com 75 anos, estéril. A outra, agora, que Grávida. provavelmente era mais nova, né? Pra estar grávida e tal, assim, deveria ser uma serva mais nova. Grávida, agora como segunda esposa. A gente, só de pensar, já me dá um nervo. Porque não, É é verdade. inconcebível a gente imaginar essa segunda esposa dentro de casa, essa mulher agora tem um filho, eu não tenho, então começa a gerar uma inveja, começa a gerar um ciúmes, começa a gerar uma Conflito. disputa que não tem como. Eu até estava comentando sobre isso com meu esposo ontem. Michele, bom dia. Que acontece? Por que que na atualidade, por que que para Jesus a bigamia não era possível? Né? Na explicação de Jesus, essa ideia do homem ter mais de uma mulher era inconcebível justamente pelo fato de haver sempre essa discórdia. Não Sempre vai vai haver rivalidade, sim. não vai ter essa paz. Não tem jeito, sabe? Sempre vai Não ter vai uma conseguir ter coisa paz mesmo, não. a criticar, então vai ser uma canseira. Por isso que Jesus não veio com essa ideia. Na nova aliança não existe essa ideia da bigamia. Mas nesse contexto aqui foi o que aconteceu. Agora uma começou a implicar a outra, o que é super natural. Eu implicaria. Eu implicaria. Me fala aí, É. mulheres, se vocês também não implicariam. Uma outra mulher dentro da sua casa, mulher do seu marido,
grávida do seu marido, você não pode ter filho, meu Deus do céu. E a implicância, nesse caso, não foi nenhuma implicância que surgiu só, por exemplo, de Sara para Agar. Surgiu de Agar para Sara também. Porque agora a serva está se achando superior. Porque agora eu tenho capacidade de gerar um filho que você, estéril, não teve capacidade. Então, assim, começou a virar essa implicância. Isso mesmo, Viviane, começou a virar essa implicância. Ala Arts de luxo, chegou, bom dia. Então, era assim, né? Previsível já. Sim, Aí fala aí. é complicado. Ela foi pro deserto, ela ficou lá no deserto, né? Mas ela apareceu um anjo, né? Ela ouviu a voz de um anjo pedindo para que ela vencesse o orgulho e voltasse para casa da Sara, né? Para ter o bebê que ele tinha algo para ela no futuro, né? E ela confiou e voltou para casa. Ter... Olha aqui, a Michelle disse que ia ficar doida com outra mulher dentro de casa. Oi! Aí, a Sara acabou de entrar aí, ó, nossa amiga Sara, que foi quem fez a exposição da mulher Sara no sábado passado. Seja bem-vinda. Então, a Agar, nesse contexto, ela se sentiu mal, né, com a situação, é claro. Começou a sofrer muito ataque de Sara, e ela também atacava Sara e vice-versa. E aí, o que eu achei interessante nesse momento da história é que o seguinte, Jô, ela pega, estava até ouvindo sobre isso ainda há pouco, ela se coloca agora nessa posição de superioridade, né, Agar, se achando superior. Sara vai lá no Abraão e fala assim, a culpa é sua. Olha só, tanto que é interessante que o que acontece aqui agora é muito semelhante ao que aconteceu lá no Éden. Sim. Ninguém quer assumir a culpa. Nesse momento aqui, no Éden, a Eva viu lá o fruto proibido, pegou, comeu, levou para que Adão comesse. Aqui, a Sara pega o fruto, vamos dizer, pega essa serva, entregou para que Abraão comesse. Isso. Que horror que eu falei aqui agora. Né? Daí, assim, só fazendo uma analogia. E aí, quando o negócio deu bagunça, quando o negócio deu treta, não foi eu. Fez igualzinho lá no Jardim do Éden. Não foi eu, foi a mulher que tu me deste. Agora Abraão pega e fala assim, ó, o que, Sara? Você tá falando que o problema é meu? Não é meu. Resolve com a Agar. Então, assim, quando um problema aparece, ninguém se responsabiliza. Ninguém quer resolver, né? Sim. Ninguém quer assumir a culpa. E aí, o que aconteceu? O Abraão falou para Sara, resolve, e ela começou a maltratar a serva. E aí ela começou a maltratar a serva. E lá naquela época existia um código que falava que se o seu servo te desprezasse, que foi o que Agar começou a fazer com Sara, se o teu servo te despreza, você pode castigá-lo. Então a gente, na Bíblia não relata, mas a gente não sabe. Mas a Sara pode ter castigado Agar, pode ter batido em Agar. E naquele contexto era super normal. Poderia, sim, sofrer represálias, tanto físicas como morais. Então, assim, para ela chegar ao ponto de fugir, é porque a coisa ficou feia. E aí ela suportou, né? Ela vai pro deserto grávida, carregando aquele filho na barriga. E lá no deserto, sumindo, né? Sabe Deus para onde, sem saber para onde que eu vou, sofrendo. Ela ouve essa voz de Deus, então, que fala para ela voltar, né? Apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, volta. Mas assim, ele não falou simplesmente volta, porque voltar por voltar, ela preferia não voltar. Ele faz uma promessa para ela, né, Jô? Uma promessa para ela. Porque fez a promessa e ela confiou, não foi? Fez a promessa para ela voltar, que ele teria algo para ela e para o filho dela, né? E ela confiou e voltou para casa. Ele pega e fala que ela que vai ter, o filho dela vai ter uma prosperidade, né? Que vai ter uma linha de uma boa descendência. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, que teve alguns comentários. O povo começou a rir, deve ser por conta do comer que eu disse, né? Isso, desde sempre.
quer conhecer as pessoas, dá poder a elas. O Ronaldo disse em relação a Agar, né? Deu poder à serva, né? A Sara passou um pouquinho de poder à serva, ela já subiu. Subiu na cabeça. Deixa eu ver aqui mais. E, Daniela entrou. Bom dia. A Alearte. A mulher tem um marido fiel e vai mandar ele ficar com outra. Não é um negócio fora do normal, gente? Que é isso? Frango Frito entrou, seja bem-vindo. Pessoal daqui de Trindade. Então, aí ela acreditou na promessa. O que traça um paralelo, né, de diferença entre Sara e Abraão. Que nesse contexto aqui, por ter passado 10 anos, que isso? Já passou 10 anos. Eu sou estéril. Eu tô com 75 anos de idade. Eu vou ter que ajudar Deus. Foi isso que Sara pensou. Eu vou ter que ajudar Deus, porque, tadinho, né? Eu acho que ele não vai conseguir fazer esse milagre acontecer na minha vida, não. Porque eu sou estéril. Ela capaz... foi ansiosa aí, né? Ela deve ter pensado assim, não, é capaz que Deus tá querendo me fazer enxergar que eu já tenho uma serva. Então, o certo é eu dar essa serva pro meu marido. Eu vou ajudar. Claudete, seja bem-vinda. E aí, foi o que ela fez, né? Passou essa sua serva, que não era uma escrava propriamente dita, ela era uma serva de confiança dela e tal, pro marido, e ela enfiou os pés pelas mãos. Por quê? Porque não soube esperar na promessa. Agora, a Agar, ela acabou de escutar Deus falando com ela no deserto. O que é interessante é que Deus fala com ela, o que já não é qualquer coisa, né? O fato dela ouvir a voz de Deus também não é qualquer coisa, porque muitas das vezes a gente fala que não ouve, por quê? Porque a gente não consegue silenciar, né? Não silencia, então ela silenciava, porque senão ela não teria conseguido ouvir essa voz e nem distinguir que essa voz era de Deus, né? E ela acreditou na promessa, diferente do que de Sara e Abraão, que já descumpria a promessa pela segunda vez. Porque a primeira vez foi quando Deus falou que ia prover tudo na vida deles, eles pegam e vão para o Egito, porque estava passando fome. Chega lá no Egito, ele mente que Sara era sua irmã. Então, assim, Abraão, para pai da fé, viu? Ele estava enfiando os pés pelas mãos toda hora, desacreditando. Sim. E a Agar, aqui no primeiro momento, na primeira fala de Deus, ela já acreditou e tomou posse e voltou, apesar de toda a situação, de todo o constrangimento, de toda a tristeza que ela deveria estar passando ali na casa. Ela voltou e grávida, né, gente? Que vocês que já são mamães sabem disso, tanto que a mulher fica sensível, hormonalmente insuportável. É verdade, mexe muito com a mulher, né, a gravidez. Nossa, eu escuto as mulheres falar, hormonalmente insuportável, porque você fica bipolar mesmo, você fica triste assim, e deixa alguém me ligando aqui. É uma fase bem delicada da gravidez. Imagine você, né? Nossa, tá numa casa difícil. que não era sua, né? Você só tá gerando o filho para uma outra pessoa, né? Sim, muito complicado. Já e aí é ela delicado. volta. Ela voltou e aí a Bíblia não relata como que ficou, né? A situação. Ela voltou e aí depois a Bíblia meio que dá uma, assim, não é que dá uma pausa, já pula lá pra frente que ela voltou, aí teve esse filho. Aí depois, o que acontece? Vem outros conflitos, né? Ó, a Viviane diz, eles sei bem o que é isso? Será que é ela que sabe bem o que é isso? Enfim. Por causa da gravidez aí, da gestação, sim, né? acredito. É verdade, é verdade. Eu, às vezes, fico... É tanta coisa na cabeça aqui para contar as histórias que eu fico pensando, meu Deus, em qual contexto a pessoa falou aqui agora? Tá certo. Entendi. Mas aí, Jô, conta mais pra gente. Desenrola aí essa história. Volta pra casa e acaba tendo um filho, né? O Ismael nasce. Mas passaram algum tempo, a promessa se cumpre, né? Sara também engravida. E aí vão ter mais conflitos ainda, né? Agora eu imagino Sara falando, agora eu também tenho.
Aí vão ter mais conflitos porque os dois são filhos, mas aí vai ter aquela comparação sempre um filho da outra, o filho, né? Filho da Sara, filho da Aham. Agar, que é onde passa um tempo aí, né? O da Sara já Uhum. tem, quantos anos? Dois? Quando Sara engravida, Ismael já tinha em torno de 15 a 16 15 anos. anos, já era grande, né? Aí eu acho que no desmame do Isaac, né? Foi. Que é o filho da Sara, que tem já a rivalidade ali entre elas de novo, né? Por conta do É, Ismael ficar tirando, zombando do filho, aí coisa de começa irmão, né? aquela história super natural, né? Porque se a implicância existia entre as mães, natural que exista agora a Crise de implicância entre os filhos. implicância. Não tem jeito, é um negócio que passa de pai para filho. Se alguém não der um basta nessa história, foi até o que a gente comentou ontem, né, Jô? Sim, Jô? dos irmãos. Oi, tá ouvindo? Não, eu pensei que tivesse travado. Quando a Não. gente tem uma situação ruim na família, que se alguém não der um basta, isso vai passando, e é o que aconteceu. Sim. Como existe uma briga entre mãe e filha, essa briga existe até hoje. Porque Vai aí essa passando de briga geração para geração, né? de irmão para irmão, Ismael e Israel, e as brigas que nós vimos até hoje entre os árabes, entre esses homens bomba, entre essas coisas aí horríveis que acontecem no Oriente Médio, tudo reflexo dessa briga dessas mulheres e desses irmãos, para você ver que um descumprimento da promessa, que um acelerar das coisas gera catástrofes inimagináveis. A gente está Porque longe Ismael ficou sendo, como colocou aí a Michelle, é o filho mais velho, né? Imagina. Entre Aham. irmãos também, né? Bem Não, complicado. e naquela época o filho mais velho tinha primogenitura, né? Era o preferido, era quem herdava, era não sei o quê. Então, assim, ficou muito complicado, porque o filho da promessa não era Ismael realmente para Deus, era Israel, que é o filho de Sara. Então, mesmo nesse sentido, Deus vem e fala para Abraão, né, que o filho da promessa realmente era Israel, não ia ser o Ismael, que era o filho da Agar. Deus, na verdade, descumpre, né, como se Deus descumprisse alguma coisa, a lei humana. Ele passa por cima ali da lei humana, é claro, porque Deus é Deus, ele passa por cima de quem ele quiser. E quem ia ser o primogênito seria Israel, que é o filho de Sara. Mas Deus não desmerece Ismael, né? Tanto que ele sustenta É a Isaac. promessa. O filho da Isaac. Sara é Isaac. Eu estou fazendo confusão. Tanto que ele sustenta a promessa, né? Com Agar em relação a Isaac. Bom, e aí, o que mais que acontece? Aí a gota d'água vem quando o Isaac está sendo desmamado, né? Que o meio-irmão começa a zombar dele. E aí Sara pede para Abraão colocar os dois para fora, né? E é complicado para ele, porque querendo ou não também era filho, né? Aham, com certeza. Como que vai? Mas ele ouviu aí, né, a voz e acabou Aham. colocando os dois assim para fora de casa, deu um pouco de água, pão e os dois voltaram novamente para o deserto, né? Uhum, sim. Porque a situação ficou bem complicada novamente. Só que Agar, desesperada, né, coloca seu filho debaixo de uma árvore porque a água estava acabando e para tipo não ver seu filho morrer de sede, né? Aham. Mas Deus não desamparou e mostrou para ela uma saída, né? Porque às vezes a gente está no momento de desespero, a gente não enxerga a Justamente. saída, né? A gente acaba ficando É o, cega e não vê. o pânico faz muito isso. Sim, aí é o que a gente fala sempre que é preciso silenciar, dar uma pausa, né? E ela ali no deserto, desesperada, Deus acabou mostrando a saída, né? O poço de água, onde ela conseguiu pegar água para ela e para o filho, e não ficou tão desamparada novamente, né? E é certeza, né? Quando ela passa a ter essa certeza de que eu achei tão bonito isso, né, Jô? Que Deus ouve, Deus vê, porque às vezes a gente tem essa sensação de que a gente está desprotegida, de que as coisas estão acontecendo com a gente, assim, às vezes a gente tem aquela sensação de que está passando por tamanha injustiça
Nossa, ninguém tá vendo isso que tá acontecendo comigo. Não, Deus ouve, Deus vê. Deus Tanto ouve, que sim. o nome, né? O nome que Deus colocou no filho dela significa isso, né? Deus ouve, que é Isso. Ismael. Significa Deus ouve. Então, para ela sempre saber que Deus estava com ela, que Deus ouvia o que estava acontecendo com ela, para ela nunca esquecer dessa promessa de Deus para a vida dela. Eu achei isso muito, muito bonito. E foi o que você Mas, falou aí, de qualquer forma eles iam ser irmãos, né? Não tem como, não tinha como quebrar aquele laço, né? não, Ela tomou uma atitude que mudou totalmente a vida deles. Ela sim. queria deletar o outro, achando que não precisava mais, mas na verdade É, não, eles são irmãos, né? são Meio irmãos. toda forma existe aí essa irmandade, só que Deus já sabia, né, como Deus sabe de todas as coisas, que não ia dar certo essa relação tudo dentro de uma mesma casa. Então, Sim, que ele mesmo fala com Abraão que poderia sim mandar Agar embora e com o seu filho, que ele sustentaria, né, para Abraão ficar em paz, porque como que um pai faz isso, né? É muito difícil para um pai tomar essa sim, muito atitude, difícil. porque para você ver, ele não tinha filho e nesse contexto Isaac não, gente, Ismael. Ismael. Nesse contexto, Ismael já tem 6 anos. Então, pensa para um pai que queria tanto um filho, ter que agora abrir mão desse filho já nessa idade, que é uma idade que você já está muito parceiro da pessoa, né? Já tem ali toda uma convivência. Então, para ele não foi nada fácil abrir mão desse filho, né? Nesse contexto aí. Se não fosse também outra promessa de Deus que sustentaria, que não precisaria de ficar preocupado com a descendência desse filho, que ele daria próximo. Na Bíblia, mais adiante, tem algum relato, Jô, sobre o que aconteceu com eles ou não? Sim, tem. Ele formou um povo, né? Um povoado para os dois. Aham. Os dois formaram tipo um povo para eles e ele cresceu e ela escolheu, teve todo o cuidado de escolher uma esposa para o filho dela e ele teve Uhum. 12 filhos, sendo Olha 11 só, homens e uma mulher, caramba. Essa parte eu né? não sabia. Foi só isso de filho? É só isso de filho, né? 12. Só isso tudo. Criando Miséria. um povoado para eles, teve uma nova história, né? Não precisou ficar todo Aham. mundo junto no mesmo contexto. Cada Sim. uma teve o seu espaço, né, em momentos diferentes. Mas gerou uma divisão, né? Gerou uma Sim, divisão de rei, vamos assim dizer. dividiu o reino, sim. Dividiu a. É uma loucura. Mas assim, o que a gente percebe, né? A moral dessa história. Misericórdia, tadinha da mulher. A Michelle disse aqui, ó. Oi? A, a Michelle aqui diz: misericórdia, tadinha dessa mulher que teve 12 filhos. Era comum naquela época, né? Não, as mulheres hoje, quando ouvem uma história dessa, fica assustada, mas eu vou falar uma coisa: Deus fez a gente foi pra isso mesmo. A minha Eu sogra até fala mesmo, ela teve 9 filhos, 10, eu né? achei engraçado, Jô, porque um dia eu fui sair totalmente da história. Eu fui no nutrólogo uma vez, né? E eu ia, ao invés de usar anticoncepcional, eu ia colocar o DIU. E aí, meu esposo questionou, falou assim, não é ruim pra mulher não, né? Menstruar e tal. E aí ele foi e falou assim, olha, eu vou te contar, na verdade, a mulher, no contexto, na cabeça de Deus, quando ele criou a mulher, não era para ela sofrer com a menstruação mês a mês. Porque ela ia sofrer, na verdade, 2 meses, porque ela já ia engravidar de novo. Sim, Então, não era para ser essa canseira que a gente passa. Era para até chegar a idade da menopausa, era para a gente ficar assim, 2 meses no máximo menstruada por ano, porque a gente ia estar sempre era grávida até chegar na fase da menopausa. Eu falei, caraca, sério que Deus pensou foi nisso? né? Eu pensei assim, só que no nosso contexto a gente tem que pegar e trabalhar muita coisa para não ficar sofrendo com isso, né? É verdade. Bom dia, seja bem-vindo. Então, assim, Jô, a Michelle disse assim, ó, é quando a gente tem. Deixa eu ver aqui. E quando a gente tem normal, tudo bem. Essa cesárea, aí os médicos arrebentam com a nossa coluna. Minha mãe fala isso mesmo, a Sara. Eu com 3 já enlouqueço,
Olha aí as mamães falando. Aqui em casa eu tive a mais velha, cesárea, e depois de 5 Aham. anos eu tive parto normal. Eu Olha confiei na aí. médica, não desisti, fazia caminhada, tudo, e minha Uhum. segunda gestação foi normal. E foi Na normal época mesmo? foi, a Luana Não, nasceu já é porque sozinha. o povo fala que de normal, parto normal não tem nada. Não, o meu foi. Graças a Deus foi. Eu acho que É porque, na minha época eu fui até uma das primeiras aí, porque a maioria tinha cesárea. Era normal ter ah, cesárea mesmo. E é eu porque o confiei povo. na médica. Falei, não, eu vou tentar o normal e deu certo. Eu tinha marcado a cesárea para o dia seguinte e a Luana nasceu no dia anterior de parto normal. A minha irmã Luana teve parto normal. E eu falo assim: ah, se a minha irmã conseguiu, eu também consigo. Beca, bom dia, seja bem-vinda. Sara, somos duas, também tenho três. As que têm três filhos aí tá falando que sofre. E eu querendo ter dois gêmeos, de preferência. Eu É, fiz a três Lorena quer cesáreas. engravidar só uma vez. A Viviane disse aqui, eu fiz três cesáreas. A Costa que lute. No. Suzana chegando atrasada, bom dia. Eu sou assim, gente. Chega atrasada aqui, eu aviso para todo mundo saber que você chegou atrasado. Eu sou desse jeito. Passo vergonha no povo. A Suzana é porque eu tenho moral. Vocês não ficam com medo, não, porque eu não sou grossa desse tanto, não. Pois bem, bom dia, Suzana atrasada. Aí, conta aí pra gente, Jô, o que você tirou de moral dessa história? Ah, que a gente tem que não perder as esperanças, acreditar que tudo que a gente passa é para ensinar alguma coisa, né? Mesmo as coisas ruins. Você sempre aprende algo, seja, né, para a nossa vida. E não desistir, né? Eu percebi a rivalidade entre as mulheres, né? Não é igual os nossos Aham, grupos aqui, uma querendo ajudar a outra, incentivando. sim, Hoje mesmo no mercado de trabalho, você sempre vê o lado negativo da outra, né? Ou eu que trabalho com escola, você fica, ó, aquela mulher tem muito filho, aquela lá não consegue ensinar as crianças, que esse modo remoto, então cada uma tem sua luta, né? Cada uhum, uma tem o seu modo de viver. É preciso respeitar mais cada história, né? Antes de sim, ficar justificando, aquela lá tem 9 filhos, por que que aquela teve não dá comida? Então é bem sim. complicado, Respeitar né? a individualidade, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem ali sua escolha de vida. A promessa para minha vida não é a mesma da promessa da sua vida. Então, assim, Sim. tem que respeitar as individualidades. Eu até falo, todos nós somos um em Deus, mas para Deus todos nós somos É que um nem eu, a único. minha família, sim, somos únicos. A minha família, eu tenho 2 irmãos do primeiro casamento, tenho uma do segundo, mas graças a Deus, cada um com o seu jeitinho, né? Aham, Acaba sempre junto, conversando. Poderia ser mais unido, mas é o que a própria palavra fala. Parece que desmembrou, né? Cada um formou o seu povoado é, e fica só os filhos do primeiro casamento, aí do segundo fica pro outro lado. Mas na medida uhum, do possível, a gente acaba estando sempre junto, sempre próximo um do outro, mesmo cada um com seu jeitinho. Brigas tem sim. sempre, Ah, sempre mas terão, faz parte. faz parte. Mas tem que Inclusive, um respeitar o outro. Inclusive, gente, as histórias da Bíblia faz a gente perceber que brigas sempre existem mesmo, e na Bíblia. Porque aí tem gente que fica assim, nossa, mas por que essas brigas estão na Bíblia? Essas histórias, essas invejas, essas rixas, para a gente entender que elas existem. E que elas vão existir nas nossas vidas. Porque às vezes as pessoas ficam questionando, mas por que a minha vida é assim? Porque a vida de todo mundo vai ter uma coisa ou outra. Não pensa que a sua Não vai é ser só diferente, flores. né? Então, essas histórias complicadas, assim, de brigas e tudo mais, vêm como forma de conhecimento para a gente de como saber lidar, para ter sabedoria, para extrair delas o melhor. Para na hora que as nossas histórias de dificuldades aparecerem, a gente saber como lidar com elas. É Sim. para nos dar ensinamento mesmo, para nos dar direção. Mas não é assim, porque está tão longe da minha vida. Não, não, não. As histórias da Bíblia, elas aparecem justamente para a gente saber lidar com as nossas histórias da vida real. Isso aqui são histórias reais, gente. Não, a gente não criou aqui uma personagem, não. Ela existiu mesmo, passou por tudo isso, sofreu.
E hoje, talvez, você é essa Agar. E hoje, talvez, você é essa pessoa no deserto e que pede, né, para que Deus está nessa postura de pedir para Deus para que Ele venha abrir os seus olhos, para que você possa ver um manancial de águas, onde você vai saciar a sua sede, onde você vai refrigerar a sua alma. Então, assim como Agar, existem várias mulheres que passam por dificuldades, não só mulheres, homens também que passam por dificuldades. Sim, famílias, né? Pistas, né? Nas suas famílias. E todas essas pessoas não podem, sem sombra de dúvida, não podem, que a crucial informação aqui desse estudo, perder a fé. E fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Porque Agar teve essa postura de acreditar naquilo que ela não via. Ela ouviu a voz de Deus e ela acreditou. Ela não tinha certeza daquilo. E fé é isso, é acreditar naquilo que não tem como ter certeza. Ou você acredita ou você não acredita. E não desistir, né? E saber esperar, né, Jô? Porque assim. Esperar o momento certo, sim. Sara e Abraão, pessoal, 10 anos é demais. 10 anos é demais na sua cabeça, que vive no tempo. Para Deus, 10 anos meu e seu é 10 segundos. Deus é onipotente, onipresente, o tempo existe só pra gente. A gente é que está preso no tempo. Mas Deus não. Para Deus, o ontem, o hoje ou o amanhã é tudo a mesma coisa. Deus é Deus. Então, às vezes, a gente que tem essa noção de tempo e que acha que, mas já foi tempo demais. Já passou Deus, tanto não. tempo, mas às vezes é porque você não aprendeu o que realmente tinha que aprender, né? Talvez a gente pense assim, por que eu tô tanto tempo nessa situação? Talvez você não aprendeu o que realmente Deus quer que você aprenda, né? E se você for parar para analisar, tipo, o que é 10 anos para quem é eterno? Deus está na eternidade, gente. O que é 10 anos? Então, assim, a gente às vezes tem que colocar a cabecinha no lugar também, de parar de ficar nesse desespero e achar que as coisas não vão acontecer. Ser menos orgulhoso, né? E assim, né, Jô, tem uma postura, que a gente até comentou sobre isso ontem. Eu falei assim pra Jô, a gente tem que fazer, é lógico, acreditar na promessa de Deus, acreditar, mas manter uma postura coerente também com os princípios e valores que Deus nos ensina. Porque a minha postura não seria ser invejosa, não seria ser orgulhosa, não seria ser rixosa, né? Uma mulher que fica espizinhando o marido, de cima do marido, sufocando, ou o contrário, que seja um homem que fica ali sendo grosso, arrogante, massacrando a esposa. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa postura, já que a gente está falando que vai acreditar na promessa de Deus, a gente tem que acreditar em Deus, na promessa de Deus, e o ato de acreditar faz com que a gente tenha uma postura de quem acredita. E essa postura de quem acredita é uma postura condizente com aquilo que Deus ensina. E o que Deus ensina? Ser amoroso. Ser amoroso consigo e com o próximo. Então, assim, paz, né? Não é questão de ser parada, né? Confiar na palavra. Então, assim, não fica nessa também, não, de que você vai confiar na palavra aqui, ó, parada. Precisa fazer a sua parte. É exercitando o amor ao próximo, exercitando o amor consigo mesmo, que eu acredito que ainda é o mais importante, né, Jô? Porque muitas das vezes a gente vai esquecendo desse amor próprio. No dia a dia mesmo. Tem um pessoal chegando aí atrasado, sabe? Mas a minha amiga Rê aí. Eu tô aqui, tá vendo? Eu vou falando, o povo aí tá chegando atrasado, mas não tem nada não. A live vai ficar salva, vocês vão poder assistir, aprender. Eu acredito. Eu conversei com você ontem também, que eu achei interessante, dessa parte de superar os nossos medos, né? Para gerações futuras. Sim. E nem você tinha falado que você tem medo do cachorro, a sua avó, sua mãe. E eu com medo de dirigir, né? Venci aí o medo de dirigir, futuramente minhas filhas também, as minhas netas, meus netos. Então, quer dizer, é aquilo que você... É o medo, não ter medo, enfrentar ele e vencer, no momento, superar. Porque até eu gosto muito de falar isso para vocês também, né? Que o medo, ele é o contrário da fé. Ou você tem medo, ou você tem fé. E eu, de fato, tenho fé que o cachorro pode me morder, sabe? Então, por isso que eu tenho medo dele.
Por quê? Porque eu acredito, eu acreditar de forma Tá na sua negativa cabeça, assim. tá na minha cabeça. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que saber lidar. Isso eu tenho plena convicção Trabalhar de que isso. eu tenho que trabalhar isso. Tanto que eu falei até pro meu esposo hoje. Teve uma época que eu não saía nem para fazer caminhada, de medo da cachorreira que eu encontro aqui na rua. Mas aí um dia eu falei, não, eu vou fazer caminhada. Eu comecei a fazer. Os cachorros pequenos eu enfrento. Mas aí quando os grandes aparecem, eu venho embora. Tá vendo? Mas assim, já foi um ato de fé meu começar a ir caminhar, porque eu tinha Começar a medo até de ir sair. caminhar. Mas assim, a gente tem que. O ato da gente acreditar em Deus, de ter fé, ele lança fora o medo. Se tá tendo medo ainda, é porque a fé tá pequena. Tem que desenvolver esse encorajamento, sabe? E eu vejo muito isso na Jo, assim, ela teve sim essa vitória, ela conseguiu driblar esse medo, e até mesmo não é nem medo, né, Jo? A gente fala muito que seria um comodismo, assim como eu também sou Eu tava acomodada nesse. conversando ontem com você, às vezes é muito, eu também falo pro meu marido aqui, é muito cômodo você ir de passageiro, mas quando É, você é o piloto, né, da sua vida, da estrada, aí muda. Você isso, começa a olhar a vida de uma outra forma. a Coisas que eu exigência. não prestava atenção, hoje eu presto mais atenção e tenho que tomar as decisões, né? Às vezes eu não tô com ele, eu tô aí eu só e o carro, e eu tenho que saber Aham, qual caminho eu vou. Então sim. Essa tomada de decisão, essa responsabilidade, que sim, às vezes a gente não quer ter. E aqui, ó, para você ver, até fazendo gancho com o ensino. Na hora que a coisa ficou feia aqui, ninguém queria ter responsabilidade pelo mal feito. É sim, uma coisa que o ser humano tem uma tendência muito grande de não querer ter responsabilidade. Não, deixa que Deus vai conduzir minha vida. Deus vai conduzir sua vida, mas um jogando a culpa no outro. você tem a responsabilidade de ir lá e fazer. E quantas vezes a gente também joga para pro inferno, né? Pro demônio, não, a culpa é do encardido, a culpa é pro diabo. Ou a culpa, não, a culpa foi Deus que não agiu logo nessa situação. Então, a gente tem que aprender a ter responsabilidade na nossa vida e parar de ficar jogando a culpa para um e para outro, assumir os nossos erros, Sim, assumir os nossos papéis e se posicionar. O que a vida espera mais da gente é o se posicionar, que seja se posicionamento, sim, posicionar na espera, se posicionar na espera, mas fazendo. Tanto que eu sim, gosto muito de falar, o que é o oração? O oração é realmente você se posicionar em Deus, orar, mas a oração fala de ação. Então você se posiciona em orar, mas agindo, agindo. sim. Porque Deus não vai vir aqui e vai fazer a sua vida acontecer assim, e assado, Do agora você vai nada, por né? aqui, agora você vai por lá. Não, ele te deu livre-arbítrio para você tomar as decisões. Ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar sabedoria. Mas aí, a forma de caminhar, minha filha, vai que é tua, Tafarel. Né? Lembra que a Né? gente estudou no nosso capítulo aí, também estava sugerindo para as pessoas se reunirem, né? Aham, sim. Tinha Aqui duas receitas, aqui no final, eles falam olha, convida os amigos e faça uma festa estilo Oriente Médio. né? Tem as receitas, você fez aí? Uma Não, eu receitinha? não fiz, não cheguei a fazer ainda não, mas vou fazer, porque eu estava falando essa Ó. semana aí do grão de bico, Uhum. que achei interessante, né? Como que é a palavra, né? A gente pensa, é o que você falou, acabou de pensar, eu estava pensando, falei, até com a Maria, minha amiga, vamos fazer o grão de bico, aí veio essa receita nesse capítulo aí, agora eu fiquei curiosa. Logo, logo eu Agora vou que é. postar vídeo aí fazendo. Então, gente, aqui, ó, até pra gente ir encerrando, porque já deu um pouquinho mais de uma hora aqui, 1 hora e 2 minutos. A gente fala que nem vê, né, Jô? É bom Né? esse bate-papo aqui. O que acontece? Aqui fala pra gente como que a gente pode estar elevando o nosso coração. Gente, elevar o coração não é só orando, não. É sendo grato também, sabe? E uma forma da gente demonstrar gratidão é estando alegre, é estando em reunião com os nossos amigos. E aqui, o livro que a gente está seguindo aqui, o estudo, ele sugere para que você possa reunir com os seus amigos. Uma coisa bem bacana para o dia de hoje, né? Sábado, domingo, que normalmente o pessoal gosta de reunir. Reúne aí com seus amigos e faz uma festa, estilo Oriente Médio, com azeitonas, figos, pão sírio, nozes, molho.
tabule e sua bebida favorita. A gente vai até postar, né, Né? Diogo? A receita Eu pro vou povo fazer, depois. vou testar sim. Como que você age? De forma generosa, de forma grata, por Deus ter te sustentado, por Deus ter te dado esses alimentos, essa alegria de estar compartilhando com as pessoas que você ama, né? De reconhecer que Deus vem suprindo as suas necessidades, assim como Deus tem suprido as necessidades das histórias de todos esses personagens que a gente vem estudando. Por mais que demorem, mas ele não falha, Deus não falha. E aí a gente agradece por quantas vezes você pensou que estava passando por um deserto, mas Deus veio e te tirou desse deserto. E hoje você tem essa vida em abundância, e hoje você tem esses motivos de se alegrar. Talvez o deserto não era real, talvez o deserto estava aqui, ó, na Só sua na mente. nossa cabeça. E aí ele vem e te mostra, não, tem água aqui, não, tem É recurso aqui, amadurecimento, né? tem É saída. amadurecendo. Sim, então a gente tem esse momento de poder, de repente, compartilhar histórias, assim como a Jo aqui compartilhou essa história dela de superação em relação ao ato de dirigir. Assim como eu tenho que superar essa história do cachorro, gente. Eu já até tive cachorro grande, mas ele me mordeu. Então, assim, todas essas histórias são histórias bacanas da gente compartilhar, da gente trocar, e que, inclusive, eu vou só dar um spoiler, viu? Mas vai ter projeto novo por aí, com essa pegada do compartilhar. É só um spoiler. A nossa amiga, gente, a nossa amiga Gleide, ela tá pensando em algo aí nesse sentido da gente compartilhar. E eu acredito que muito em breve esse projeto sai da nossa mente e vem para a vida real. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Ó, o Ronaldo disse... Ele teve uma crise de ansiedade, né? E a ansiedade também, ela me paralisava. E aqui em casa é eu e a Laís, né? A gente sofre muito, sofria. Graças a Deus a gente vem com a ajuda do grupo, da pessoal da internet, né? Depois eu até vou conversar com o Ronaldo, mas a gente passou por um mau bocado. Hoje a gente tem uma coach que acompanha também as duas aqui para estar orientando, porque a ansiedade paralisa mesmo. E não pode, né? Sim, Como você falou. com certeza. Por conta da pandemia isso que ele disse aí, ó, hoje a cada dia busco mais a Deus, a palavra, o conhecimento. Eu, particularmente, também. Assim, gente, vocês vão perceber que eu sou agitado, falo rápido, mas é porque eu estudo, aí eu quero passar tudo de uma vez para as pessoas, e aí, mas eu falo que isso não é ansiedade, isso é energia de Deus na minha vida mesmo. Agora, é verdade, eu passei por um momento eu diria, de depressão, um pouco antes dessa pandemia. Eu estava muito mal, muito triste, muito trabalho. E eu encontrei nesse servir, né, nesse movimentar aqui nas redes sociais, motivos para sorrir. Motivos para sorrir. Quando você interage, quando você entrega para a vida de outras pessoas aquilo que tem feito sentido na sua vida, essas coisas desaparecem. É incrível. Como eu nem vi. Mas o buscar a palavra de Deus e o compartilhar a palavra de Deus, ele tem feito a minha vida se encher cada vez mais de água e o deserto tem ficado cada vez mais distante. Então, esse movimento da gente estar em ação, buscar compartilhar, estar entre amigos e outra, né, Jô? Compartilhar com pessoas do bem, compartilhar com pessoas que estejam mais ou menos, né, nesse mesmo caminhar, porque se você estiver compartilhando com gente que tá ruim tanto quanto você, ou pior, aí você vai ficar ruim mesmo. Então, compartilha com gente que tá com energia lá no topo, tipo eu aqui mesmo, sabe? O Ronaldo colocou aí, ele participa de um grupo de oração aqui do nosso bairro também, né? Ele, o irmão dele, eles são tão firmes na fé aí, tem lives também. Eu fico muito feliz. Os dois têm um grupo, o irmão dele vem liderando jovens, né? Tem a live sempre, então é Deus mesmo. Né? Porque a pandemia afastou todo mundo e, na verdade, a gente se encontrou, cada um, que nem você falou, um em Goiás, outro em Brasília, que nem o Iago é de Brasília. Então, ficou um grupinho bem interessante, onde um acabou ajudando o outro, né? Nesse momento bem delicado. E eu achei interessante que o Ronaldo disse que ele é gêmeos, né? Isso, ele é gêmeos com o Rodrigo. Depois eu vou compartilhar com você aí o conteúdo deles. Eu terei filhos gêmeos, eu já tomei posse da promessa. Já mentalizou, né?
No meu caso, Sim, vai ser um casal, porque Deus ainda vai mandar assim, ó, desse tipinho. Um casal que fica mais fácil para a coisa fluir. é verdade. Eu tenho Jô, a sobrinhos Michelle. gêmeos. É, eu Tenho, tenho Arthur e tio, Antônio. eu tenho tios gêmeos. A Michelle aqui tá perguntando de que cidade você é, Jô. Eu tô próximo ao Tabuão, Taboão da Serra, São Paulo. São Paulo. Ela tá nas Sim. serras. É alto aí o lugar? Porque para ter esse nome, né? Não, hoje o tempinho aqui tá meio feizinho, tá chuva. Amanheceu bem Nossa. nublado. Alguém aqui, ó. É a Ó, música lá, deixa o rio fluir, né? As águas. menina, aqui as águas estão fluindo, viu, também, no suor. Você tá suando aí, né? Que Goiás é Eu tô, quente. eu tô pingando suor aqui. Jô, então vamos encerrar aqui. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade, pode falar. Mas vamos encerrar para a gente não passar muito de 1 hora, não? Eu quero Quer falar? agradecer muito aí por ter participado. É muito importante para mim, muito gratificante. É como se a gente já se conhecesse há muitos anos, né? A gente conversou sobre isso. Deus conecta as pessoas com o mesmo jeito de viver, né? Com aquela mesma base. E é um para um aprender com o outro. A cada dia eu aprendo mais com vocês, com a Gleide, com a Suzana aí no grupo, com a Ana, com todos, né? Venho acompanhando também o Ronaldo e o Rodrigo no trabalho deles com os jovens. Eu aprendi com a pandemia a estudar cada vez mais a palavra. Eu ia na igreja, mas não ia como hoje. Hoje eu não vou tanto lá na instituição, mas estudo mais a palavra. E é muito gratificante para mim isso. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Obrigada aí por ter participado. Estou muito Amém. feliz. Obrigada eu por ter recebido esse convite, bom grado, ter estudado, ter se empenhado, ter me proporcionado esse bate-papo, trocar aqui as ideias sobre a temática do estudo. Olha, você foi a primeira que deu tempo de fazer esse bate-papo, porque até então não estava dando certo, não. Foi É ótimo. verdade. Obrigado mesmo, que Deus abençoe sua vida, te dê direcionamento, te dê paz. E às outras pessoas todas que estão aqui, muito obrigada pela presença Muito de todos obrigada. vocês, pelos amigos da Jo, pelas pessoas queridas da Jo aqui, pela minha audiência também, pela audiência da Jo. E eu vou concluir aqui com vocês com uma oração muito bonita que tem aqui nesse livro, que eu vou fazer a leitura e aí a gente encerra. Tá bom. Senhor, eu me sinto, às vezes, abandonada. E quem não, né? Às vezes nós nos sentimos, sim, abandonada. Como se ninguém me entendesse e nem se importasse comigo. Por favor, mostra-me que estás realmente por perto e que vês e ouves tudo o que acontece. Refrigera-me com tua presença, mesmo quando eu estiver passando por uma experiência de deserto, mesmo quando eu estiver no deserto, ajuda-me a consolar outros quando se sentirem sem esperança e sozinhos. Então, quando eu estou na experiência do deserto, não é me tira do deserto, me ajude a consolar outros, porque assim eu serei retirada do deserto. Para você Isso ver mesmo. que a alegria, o estar com outras pessoas é que vai nos alimentando. Deus não nos fez para nós mesmos, para você individual. Deus nos fez para ser social, para estar em união, estar em comunhão. Então, ajudando o outro, eu me ajudo. Curando o outro, eu me curo. É bem assim a didática de Deus para as nossas vidas. Gente, então foi isso. Muito bom estar aqui com todos vocês. O Luca Roque acabou de entrar aí. Você chegou atrasado, meu filho? Vou só te avisar isso. Nós encerramos a live, mas ela vai ficar salva. Sábado que vem tem mais a live delas. E se você, mulher, quiser ser a próxima protagonista dessa história aqui, contando a história de outra mulher, você está mais do que convidada. E eu já preciso mesmo, viu? Sábado que vem a gente ainda não tem uma mulher para contar a história. E se você quiser ser essa mulher, eu já te passo aqui. É só você me chamar aí no direct ou me chamar no grupo que eu falei para vocês. Ou como você falou, os homens também são bem-vindos, né? Se algum homem quiser participar. Falar que é as mulheres, mas os homens também são mais do que bem-vindos.
inicialmente a gente ficou com essa história de que ia ser a live delas, né? Mas a live realmente é delas, porque a gente fala das mulheres da Bíblia, delas. nada impede que a live seja feita por homens aqui comigo também não, tá? Fiquem à vontade para me chamar se tiverem interesse. E, inclusive, eu acho que vai ser muito bom se a gente tiver a história sendo contada pelo olhar de um homem. Até pra gente ter, assim, essa outra visão, né? Porque às vezes não, gente, a gente pensa muito diferente. Porque o homem veio do pão e nós viemos da costela. Olha, o homem pode ter vindo do pó, mas a gente veio da carne. Tem jeito não. Né? Por isso que a gente é custosa, por isso que a gente não se entende. É verdade. Então é isso. Jô, você quer falar mais alguma coisa? Eu posso encerrar? Não, obrigada aí. Pode ser, obrigada. Gente, então foi lindo, foi top das galáxias. Muito obrigada mais uma vez, Jô, por essa energia. Que a gente tenha um dia de muito girassol, muito sol. E bom final de semana pra vocês também. Ó, muito ótimo. Seguindo os passos do Padre Roger, o Ronaldo Jesus disse. É isso, eu não sei quem é, mas vamos seguir nos passos aí de quem faz o bem. Essa é a pegada. Bora lá, então. Tchau pra vocês, meu povo. Ah, hoje faltou aquela famosa entrada. Então vai ser a saída. Bom dia, meu povo, minha povo, minha povo! Bom dia! Fui! Beijo!